vamos então, neste momento, juntos, meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, o capítulo de número 3, versículo de número 2. Capítulo 3, versículo 2, no livro do profeta Abacuque. Essa palavra está, ecoando na minha mente, no meu coração. E o que isso significa, né? A gente vai orando, falando com Deus sobre aquilo que o Senhor quer ministrar. Ainda ontem, o pastor Edmar deu início ao culto do Aviva São Paulo, interior, na abertura do culto, com uma leitura desse texto, e eu quero fazer menção dele para a nossa reflexão, para a mensagem a ser pregada, refletida nesta noite. Então, mesmo assentado como você está, com toda a reverência ao Senhor, o nosso Deus, leia junto comigo esse texto do verso 2 de Abacuque, capítulo 3. Abacuque é um dos denominados profetas menores, não é? E no capítulo 3, o verso 2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Obrigado, Pai, por esta noite tão maravilhosa, onde já temos sido tão, ó Deus, abençoados por todo o momento deste culto, como tem sido edificante para todos nós. E a tua palavra não é diferente. É um meio tremendo que o Senhor tem sempre feito uso para falar com a gente. Nós sabemos o quanto somos limitados e por isso pedimos, abre o nosso entendimento, fala com a gente para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é certo que todos nós queremos viver algo tremendo da parte de Deus. A gente iniciou justamente, como mencionado pela Meire, essa semana, aliás, semana passada, um novo tema da nossa mensagem nas células, que é justamente sobre o sobrenatural. E quando a gente fala de sobrenatural, é justamente aquilo que não se explica. Aliás, a vida cristã é algo sobrenatural. Está envolto às circunstâncias físicas, mas o que diz respeito a Deus envolve fé. Logo, isso é algo espiritual, e algo espiritual é sobrenatural, é além da razão, é além da explicação. Nós tão somente declaramos: eu creio, nós cremos, nós confiamos. É interessante que a palavra fé, ela tem justamente esse significado: confiar. Confiar. E o que é confiar? Senão você ter o coração em paz e descansar e saber, vai dar tudo certo. Isso é fé. A palavra fé tem justamente esse entendimento de alguém que acredita e por isso confia. Isso é sobrenatural, porque é um milagre, é algo extraordinário. E quando nós estamos fazendo menção deste mover de Deus, desse desejo de ver o agir sobrenatural, avivamento, aviva, Senhor, a tua obra, que é algo que nós temos mencionado desde o início, desde janeiro, e que de fato, queridos, é algo que nós precisamos. É algo que a igreja precisa. A igreja que eu digo aqui, não digo como denominação, mas é certo que almejamos isso para a nossa igreja presbiteriana renovada do Brasil, mas para a igreja do Senhor, para qualquer denominação que invoca a Deus de todo o seu coração, avivamento, despertamento espiritual. E quando nós falamos sobre isso, diz respeito a conhecer a Deus muito mais por saber quem Ele é, conhecer a Deus muito mais por um quesito teórico, mas conhecer a Deus por experiências com Ele. E a gente precisa de experiência com Deus. Não há nada mais, transformador do que alguém que teve um encontro real com Deus. Não há nada mais transformador
do que alguém que, como diz o louvor já entoado, que pisou no Santo dos Santos e viu a Deus face a face. Lembra de Isaías? Porque Isaías fala para nós no capítulo 6 de uma experiência transformadora. Isaías vê o céu aberto, ele vê a glória de Deus, e quando ele vê a glória de Deus, e a Bíblia diz, os querubins adorando, louvando a Deus, santo, 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 ele diz, eu vou morrer. Ele sabe o que é isso, ele está sabendo quão miserável ele é. Porque quando nós estamos perto de Deus, queridos, quando nós temos um encontro com Deus, a gente é totalmente desarmado. O que eu quero dizer com isso? Porque quando nós estamos fugindo de Deus, quando nós estamos negando um compromisso com Deus, a gente, queridos, é craque em ter argumento para justificar as nossas falhas. Porque não? E aí você, argumenta muito bem, mas por que você não quer isso? Porque eu não quero. Mas por quê? Porque isso, porque aquilo. Quando nós ainda estamos numa vida natural, quando nós ainda estamos num processo de ir tão somente à igreja por ir, de ter uma vida ainda que nominalmente cristã, mas sem compromisso, nós estamos sempre armados no sentido de argumentos e de justificativas para que possamos manter ou dar continuidade ao estilo de vida que nós estamos tendo hoje. E eu repito, nós somos bons nisso. É a síndrome do Éden. Quando Deus vê que o pecado já entrou no mundo e ele chega no jardim, eles já estão escondidos, como se fosse esconder de Deus. Deus, Adão, onde você está? E Deus parece que entra na jogada, como se Deus não soubesse onde Adão está. Mas Senhor, Adão, onde você está? Aí Adão, Senhor, nós estamos meio... Mas por que estão escondendo? É que nós estávamos nus e tivemos vergonha. Mas quem falou que você está nu? Como assim vergonha? E Adão então, Senhor, na verdade é a mulher que o Senhor me deu, e ela me deu do fruto. Aí a Eva é a serpente que está no jardim, e a gente sempre vai se esquivando. Mas quando nós temos um encontro com Deus, o face a face com Deus, Peniel com Deus, aí, queridos, aí você é desarmado. Você não tem argumento, você não tem justificativa para contornar do porquê você está distante. Você só se rende, e você fala que nem Isaías: eu vou morrer, eu vi Deus a face, ai de mim que estou perecendo. Porém, quando Deus se revela a nós, não é para nos matar. Quando Deus se revela a nós, não é para nos prejudicar, é para nos salvar, é para nos transformar, é para nos despertar, é para nos avivar. E quando Deus se revela, Clerito, está tudo claro, tudo é nítido, você não esconde nada. A luz de Deus brilha nos lugares mais escondidos da nossa alma, e aquilo é tudo exposto, é tudo jogado afora, à tona, e você não tem como negar, porque aquilo é tão claro para você. E talvez muitos até então falavam: você não pode fazer isso, está errado. E você: não, é normal. Mas quando você tem um encontro com Deus real, queridos, você não tem outra coisa a não ser: Senhor, misericórdia de mim, me salva, Pai, me perdoa, Pai, eu não tenho para onde ir, eu não sei mais o que fazer, me resgata, Senhor, me salva, Senhor. O que eu quero dizer é que todos precisam desse encontro com Deus. O que eu quero dizer é que todos precisam ter esse encontro transformador com o Senhor. Não é argumento, queridos, não é o que eu posso provar em A mais B e ler a Bíblia, o que o hebraico diz, o que o grego diz, o que o teólogo fulano de tal está dizendo. É mais do que isso, é uma experiência. Sabe quem passou por isso? Paulo. Pensa num homem inteligente, pensa num camarada letrado, poliglota, filósofo, cara entendido. Se ia convencer alguma coisa para Paulo que Paulo estava errado? Não, irmãos, Paulo estava na sua consciência, ele estava certo, 100% certo. Ele era um defensor
de Deus, ele era um ajudador de Deus. Aí Jesus se aparece, ele quebra Paulo, com todas as suas ideologias, com toda a sua teologia, com todo o seu conceito teológico de Deus, da sua doutrina, do seu farisaísmo, Paulo é lançado por terra, a glória de Deus brilha sobre ele, e ele, quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues, o Senhor. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando nós temos um encontro com Deus, queridos, tudo muda, tudo é transformado, tudo vem à tona. É tremendo isso. Por isso que nós estamos falando, continue crendo, Deus muda vidas. Talvez não é no nosso tempo, Deus transforma vidas. Uma mãe chamada Mônica, conhecida por Santa Mônica, orou anos pelo seu filho. Que filho é esse? Um homem depravado, um homem mergulhado na prostituição, um homem, sabe, indecente. Mas um dia esse homem teve encontro com Jesus e se transformou num dos maiores teólogos da história da igreja, Santo Agostinho. Como assim? Porque alguém estava orando e Agostinho foi transformado. É interessante que conta a história que um dia uma prostituta estava atrás de Agostinho, pela vida depravada que ele tinha, e ela, quando vê Agostinho, ela começa, Agostinho começa a apertar o passo, fugindo dela, Agostinho, e ele vai, aí não tem como ele responde, né, Agostinho? Aí, Agostinho, eu sou aquela. Aí ele diz, mas eu não sou mais aquele, aleluia. É outro homem, nasceu de novo, é uma nova criatura, transformado para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Abacuque está pedindo isso. O texto que nós lemos, sabemos e diz respeito, eu já disse por muitas outras vezes qual é o contexto histórico de Abacuque. O povo está distante de Deus, Deus está levantando uma nação inimiga, vai prevalecer, todos se lembram disso. E Abacuque está questionando a Deus, e logo depois ele entende o propósito de Deus. E aí o capítulo 3 é de adoração de alguém que compreendeu os propósitos de Deus. E o início do verso 2 que lemos, eu disse, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seu coração. Nós precisamos de temor, porque o que ele pede em seguida é uma consequência disso. O povo estava distante de Deus. Irmãos, nós temos vivenciado e visto, observado um cristianismo cada vez mais doentio. Falta temor. O que é temor? Muitas pessoas relacionam a palavra temor tão somente como medo, mas é muito mais do que isso. A palavra temor está relacionada à reverência. A reverência a quê? A santidade de Deus, a majestade de Deus, a saber quem Ele é. Por isso que eu estava dizendo, então, quando Isaías vê o Senhor, ele sabe que miserável pecador é ele vai ser destruído, a não ser que o Senhor o poupe e tenha misericórdia, como assim o fez, como fez com Paulo, como fez com muitos outros homens na Bíblia, na história da igreja, como tem feito nos dias de hoje também. Temor. E a Bíblia classifica o temor como o princípio da sabedoria, o verdadeiro saber, o verdadeiro conceito de sabedoria, de saber, é temer a Deus, saber quem Ele é, a sua majestade, a sua glória. Como é que eu defino diariamente, no meu dia a dia, o temor a Deus? Pela minha conduta, pelo meu caráter, quem eu sou, como eu me comporto, não tão somente perante os outros, não tão somente, porque isso é fácil, aqui no templo, mas quem eu sou lá em casa, quem eu sou na sociedade, quem eu sou quando eu estou sozinho. Temor. Porque o temor, queridos, é o caminho para a abertura do céu na nossa vida. Eu vou repetir. O temor é o caminho da abertura do céu sobre nós. Porque se tem algo que vai fazer você e eu parar de pecar, é a reverência à santidade de Deus. É quando Deus fala para Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Mas não era por quesito do local, mas por quem estava lá naquele lugar, era Deus.
Onde é que Deus está hoje, irmãos? Em todo lugar. Eu quero dizer para você que esse lugar onde eu estou aqui, embora muitos tenham esse conceito, não é menos santo do que o lugar que você está, ou mais santo. Porque tem pessoa que, agora eu entrei na igreja, agora não posso falar mais coisa errada. E quem disse que lá fora pode? Deus está em todos os lugares. Porque aquele conceito, a mulher samaritana diz, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, nós samaritanos diz que é aqui no nosso monte. Aí Jesus, não, a hora é chegada, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque no Antigo Testamento Deus se manifestou num local, Deus trouxe de forma explícita, esse é o templo, vocês vão vir aqui, vão adorar aqui, tem a arca, a glória de Deus, a manifestação da sua presença. O Novo Testamento, queridos, a Bíblia diz, nós somos o templo, o Senhor quer habitar em nós somos a morada de Deus. Então onde eu ando é terra santa também, onde lá na minha casa deve ser um lugar santo também, como aqui. Então aqui não deva ser, eu sei que é um local próprio para culto, mas não deve ser levado em consideração que saiu de lá na calçada, então você pode fazer coisas que aqui você não pode. Não, se você não pode aqui, você não pode lá. Porque nós não pedimos licença para Deus, Senhor, dá uma licencinha, daqui a um pouco eu volto. Não, você não coloca uma roupa de quem é de Jesus e agora tira, porque agora eu vou viver uma vida sem Jesus. Nós terminamos o culto, nós não damos um tchau para Deus, porque Senhor, até o próximo encontro aqui no templo. Não, temor, como, irmão, sabe, às vezes as pessoas falam tanto, né? Parece que Deus operava tanto mais lá no passado. Não, irmão, Deus opera hoje também. A questão é como é que está o temor da igreja. Como é que está o nosso temor diante do Senhor, no nosso dia a dia. Porque o que Ele está pedindo é a consequência desta primeira atitude. Temi, Senhor, ouvi a Tua palavra e temi. Como é que hoje, irmãos, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e tanto faz como tanto fez. Ele ouve a pregação e ele não quer. Ele prefere continuar na mesma vida. Mas quando Deus se apresenta para nós, irmãos, você está entendendo como é que nós vamos falar para o Senhor e justificar os erros que nós queremos permanecer hoje diante do juízo final, se assim você for passar? Como que a gente vai querer justificar se o Senhor já nos deu a orientação do que é que nós temos que fazer? Temor. Por que Ele está dizendo? Ouvi a Tua palavra e temi. Aí Ele diz, Senhor, aviva, Senhor. O que é avivar? Porque Ele sabe que está um caos, Ele sabe que o povo está distante, Ele sabe que na verdade Deus está tratando com juízo, Deus está permitindo momentos críticos e difíceis e levantando uma nação para prevalecer como juízo, para que eles se voltem para Deus, para que eles se lembrem de Deus. Será que a gente vai permitir que o Senhor então permita as lutas para a gente se lembrar do Senhor? Será que a gente vai viver nessa vida, aperta, a gente volta, aí quando as coisas melhoram a gente sai de novo, aí quando o Senhor, não precisa esperar o problema vir para você lembrar de Deus. E Deus permite, irmãos, juízo, momentos de tribulação, para que possamos lembrar quem Ele é e o quanto nós dependemos dEle. Mas o que de fato Abacuque está dizendo, o Senhor aviva. E o que é avivar, se não é trazer a vida, se não é fazer notório, que diz o texto, Senhor, faz notório, nós queremos te ver, nós queremos contemplar, irmãos, essa é a minha oração também, Pai, nós queremos te ver, Senhor, nós queremos te contemplar, nós queremos ver as tuas maravilhas, nós queremos ver a tua glória, aviva, Senhor, a tua obra. E Abacuque sabe que o caminho é um retorno para o Senhor, o caminho é o retorno para o Senhor, isso se dá por temor. E é esse temor que abre o céu para o avivamento na igreja.
É esse temor que o Senhor espera que tenhamos e venhamos clamar ardentemente, porque a Bíblia diz que o Senhor derramará o seu Espírito sobre os sedentos. É quem quer, é quem almeja, e Deus vai fazer, irmãos. E eu creio que Deus está por fazer algo grande, coisas lindas. Deus tem falado tantas vezes isso com a gente, e nós devemos almejar sim, nós devemos fazer isso. Nós devemos nos santificar, nós devemos nos colocar, de fato, na brecha da oração, na postura que o Senhor requer de cada um de nós, para que o Senhor se manifeste no nosso meio, e que o manifestar de Deus venha com cura, venha com sinais, venha com prodígio, venha com arrependimento, venha com salvação de vidas, se arrependendo, se convertendo, se reconciliando, se voltando e viver. Isso é avivamento, é trazer da morte, não é aquele que pereceu, a vida, é dar vida ao que morreu, é dar vida àquele que se distanciou. Viva, Senhor, a tua obra. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso, querida igreja. Eu convido você a nos achegarmos mais a Deus, a darmos um passo cada vez mais perto de Deus, e sem dúvida alguma a corrermos desesperadamente aos pés do Senhor. A igreja precisa disso. Nós precisamos. Abacuque entendeu que seja essa nossa conduta, essa nossa oração, o temor e a busca, para que o Senhor venha notificar e fazer conhecido o seu nome em nosso meio, para que o povo saiba que o Senhor está conosco, para que o mundo saiba que há Deus, para que todos entendam que o Senhor continua operando para a glória do seu santo nome. Quantos querem isso? Diga amém. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com a igreja no nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei como está o seu coração, queridos. Louvado seja Deus. Eu não sei como você se sente. Eu não sei como você tem feito a sua leitura da realidade da igreja brasileira como um todo, e da sua leitura, como você se encontra nela, qual tem sido a sua postura. A gente vê hoje, queridos, cada vez as pessoas mais fugindo de Deus, correndo de Deus, se esquivando de Deus. A gente vê, as pessoas não querem mais se envolver com as coisas de Deus, estão cada vez mais envolvidas consigo mesmos, no seu projeto, no seu sonho, na sua vontade. E não que isso é errado, não é, mas Deus não pode começar a ser colocado de lado, queridos, de escanteio. O que Deus quer que entendamos, que o temor nos leva para Ele, nos leva para mais perto dEle, para almejar mais Ele, para querer ver mais Ele, porque o Senhor quer isso de você e de mim, de nós. O avivamento virá quando o Senhor encontrar uma igreja que deseja, não é uma igreja perfeita, isso não acontece ainda, perfeição é só na eternidade, mas uma igreja que mesmo nas suas falhas, quer romper, quer superar, quer vencer o pecado, quer fugir daquilo que não é da vontade de Deus, quer, superar todo aquilo que está nos afastando do Senhor, para sermos então guiados e conduzidos a esse avivamento, a essa experiência que então eu falava, de um encontro real, de um despertamento sobrenatural, de um encontro, de uma experiência profunda com Deus, de algo que vai além do que é palpável. Deus quer dar experiência para você. Deus quer que você tenha um encontro real com Ele. E não importa se você já tem tantos anos de caminhada, e se até mesmo um dia você já teve uma experiência forte com Deus, Deus quer que você seja cheio constantemente. Deus quer que você continue tendo experiência. Meus irmãos, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar: Pai, vem, Senhor, visita, Deus, desperta a tua igreja, Pai, traz um avivamento, Pai, faça com que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Você deseja isso, queridos? Você, a igreja, deseja isso? Amém?
Se você deseja, você pode orar junto comigo. E que, quem sabe agora, neste momento, dependendo do seu desejo, por que não hoje Deus vai dar uma experiência sobrenatural? Por que não hoje Deus vai abrir os seus olhos? Deus vai fazer você entender os desígnios dEle. Por que não agora, enquanto orar, Deus abre os céus sobre a sua vida e diz: eu vou alcançar o meu filho, eu vou visitar minha filha, eu vou fazer uma obra na vida dele nesta noite. Quantos desejam isso? Amém, queridos? Então eu quero convidar você, porque quem deseja é aquele que vai, é aquele que pede, é aquele que sabe, se expressa aí no seu lugar, a começar a orar, a dizer: Senhor, eu quero, Pai, eu preciso, Senhor, eu almejo. Será que você pode começar a fazer isso no nome de Jesus? Então rasgue os céus com a sua oração, comece a falar, comece a se derramar, comece a invocar aquele que vive, aquele que está entre nós, aquele que está aqui e quer alcançar você, e quer encher você, e quer tocar em você, e quer fazer uma grande obra na sua vida. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é o Senhor quem almeja isso, mais do que nós mesmos, é o Senhor quem deseja isso. Uma igreja voltada para o Senhor, uma igreja, ó Deus, temente, uma igreja avivada. Vem tocando em vidas nesta noite. Talvez este teu filho, esta tua filha nunca teve uma experiência com o Senhor, mas vem agora queimando este coração. Batiza no Espírito Santo, batiza com fogo, batiza com fogo do céu. Vem queimando os pecados, vem inundando este ser para a tua glória. Vem queimando, vem inundando a igreja do Senhor aqui nesta noite. Experiências com o Senhor, meu Deus. Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que ouve, e esta é a Tua vontade. Pode ser agora, talvez enquanto teu filho estiver dormindo, o Senhor o visite. Talvez enquanto dirige o carro, talvez enquanto faz uma tarefa da casa, talvez enquanto caminha pela rua. Meu Deus, o teu espírito não está preso, o teu espírito tem liberdade. E nesta noite eu estou declarando: tens liberdade entre nós, tem liberdade aqui. Vai alcançando vidas agora, vai renovando vidas agora, vai transformando, dá uma experiência nova para os teus filhos nesta noite. Oh Deus, é para a tua glória. Aviva, aviva, aviva a tua igreja. Aviva IPR Vila Rodrigues, Senhor. Aviva o teu povo, desperta para um tempo de relacionamento com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor. Encontre corações sinceros, encontre corações sedentos, que almeja mais de Ti, que tem saudade do Senhor, que tem saudade da Tua presença. Meu Deus, vai queimando este coração, deste homem, desta mulher, deste jovem. Encontro real com o Senhor, experiências lindas com o Senhor. Abre os céus. Se falta temor, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Meu Deus, nos perdoa pelas nossas falhas. Derrama e faça cair sobre nós um temor, ó Deus, de um senso tão grande da Tua santidade, de quem o Senhor é, para que possamos negar o pecado e dizer sim para o Senhor. Faça isso com a gente. Leva a Tua igreja, Pai, a temer o Senhor, a honrar o Teu nome, a Te desejar mais do que tudo nesta vida. Aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva a Tua igreja. Aviva, 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 Pai. Visita, leva-nos a orar, dá fome. A Tua igreja tenha fome de Ti. Que todos nós sejamos, Deus, incendiados pela Tua presença, pelo Teu Espírito.
é promessa do Senhor, é promessa tua, um grande avivamento. Nós estamos clamando isso, Pai. Manifesta a tua glória, e que vidas saiam daqui transformadas. Meu Deus, eu não sei como o Senhor vai trabalhar, eu sei que o Senhor trabalha no particular com cada um de forma diferente, e eu sei que o Senhor tem o melhor para aqueles que te buscam. Que vidas saiam daqui desejando o Senhor, meu Deus, mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que tudo, para a tua glória, Senhor. Leva vidas a ter experiência sobrenatural. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito, para a tua glória, para o teu louvor. Senhor, a obra é tua, e nós confiamos ao Senhor. Leva-nos a viver a tua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus.